hoje o sistema não pode negar. Então, não estamos aqui mais discutindo se a escola tem que receber ou não tem que receber, porque isso é um direito já garantido do indivíduo, não é? Até então, as famílias viviam isoladamente nesse processo, e elas tinham que batendo de porta em porta para conseguir um espaço para que seu filho fosse atendido. Diante de todos esses preconceitos, muitos não eram atendidos. Então, se hoje nós vangloriamos que nós conseguimos a universalização do ensino fundamental, e ela é quase universal, falta 1 ou 2 percentuais para poder falar que é 100%, né? E nesses 1 ou 2 percentuais, você sabe que o próprio governo, o próprio Estado, não sabe aonde esse 1 e 2% está. Eles são invisíveis. E provavelmente, dentro dessa invisibilidade, existe 1 e 2% de pessoas também com deficiência inseridos nesse percentual que a universalidade do ensino fundamental ainda não atingiu, né? Então, eu gosto sempre de citar Leonardo Boff, que ele fala isso num dos livros dele, né? Que o pior do excluído é que ele nem é contado. Você não o conhece, não o vê. Ele fala que o excluído é pior que o marginal, porque o marginal que está na cadeia, ele é um número e é contado. O Estado, querendo ou não querendo, está dando a proteção a ele, né? Ele é um número, tem orçamento, ele é alimentado, porque tem um orçamento previsto. O que não é visto, nem orçamento tem, né? Então, o excluído é perverso, porque nós não sabemos nem aonde está, né? Isto é uma realidade. Então, para que a gente possa reverter e inverter, o sistema educacional ele tem que ser totalmente aberto, sem restrição, e a gente construir na sociedade o direito de buscar esse sistema na idade apropriada que toda criança tem que buscar enquanto direito. Então, a gente vê que o movimento pró-inclusão escolar, quando responsabiliza o sistema a receber, é justamente para que a gente possa dar visibilidade a todos e que estabeleça o direito da família de buscar o equipamento social construído por essa sociedade para poder acolher a todos na idade escolar, né? Então, com isso, a gente reforça a ideia. Nós não temos que escolher ou dizer se deve ou se não deve. Já é uma questão dada e estabelecida. Pois bem, sendo assim, nós temos agora que discutir como fazer. Porque ninguém também sabe como fazer. A nossa geração está experimentando a fazer, né? Nem os educadores, dentro da sua formação acadêmica, não foram preparados de fato, academicamente, para lidar com a diversidade das pessoas, né? E nossa geração, como eu disse, vem de uma formação cultural e social discriminatória. Então, se essas duas coisas, elas são fortes na nossa essência, claro que o nosso desafio é muito maior do que a gente imagina, muito maior. Cursos como esses são aberturas, são brocas numa pedra bruta, que a gente vai furando, para ver se a gente consegue passar ar, né? Porque nós já temos cristalizado em nós algumas visões que são complexas na hora da prática. E, inclusive, uma das coisas que nós temos que questionar é de parar de fazer o discurso politicamente correto, porque ele não é transformador também não. O discurso politicamente correto, às vezes, até nos impede a pensar, de fato, sobre a prática. E o que a educação inclusiva tem que fazer nos dias de hoje é justamente aprofundar no como fazer. E a gente enfrentar as dificuldades dadas, as dificuldades reais, existentes. E isso nós temos que fazer com que os próprios educadores se habituem a, de fato,
a se colocarem amplamente, apontando para nós todas as dificuldades enfrentadas. Isso não significa negar a educação inclusiva, mas encarar as dificuldades que têm que ser encaradas, né? Isso depende de todos, todos que constituem o sistema, não só os responsáveis pela formulação das políticas, pela execução e pelos aqueles que, de fato, na prática, fazem o dia a dia do sistema escolar. Pois bem, no Brasil, nós temos buscado algumas estratégias para enfrentar essas questões. Algumas estratégias que, de alguma forma, dão resultados, mas que nós sabemos também que não conseguem contemplar a todas as necessidades. Se a gente venceu a barreira da abertura da escola, porque não pode negar, e nós começamos a presenciar que esses alunos têm necessidades específicas, começou-se então a debater e a discutir o que eu preciso oferecer a esse indivíduo para que ele possa ter o percurso escolar que nós desejamos. E uma dessas estratégias utilizadas foi justamente identificar os apoios pedagógicos que o indivíduo tem. Apoios esses que podem ser oferecidos de várias formas. Uma das formas, inclusive, é a sala recurso. Ou seria, esse aluno terá a necessidade de receber, além da formalização do seu horário escolar, algo que venha corresponder a alguma necessidade específica, né? E sala recurso também não é desse governo ou de hoje. Desde que a escola especial existe, fala-se em sala recurso. Basta você rever a literatura, sala recurso começou junto com a escola especial, praticamente junto. Por que que começou junto? Porque já se sabia, desde o início da implantação da escola especial, que o professor sozinho não daria conta de lidar com todas as variáveis e com todas as necessidades das pessoas com deficiência. Tanto é que sempre buscou a parceria de outros profissionais para juntos pensar uma proposta de atendimento, né? Então, havia consolidado entre nós que essas pessoas precisavam de outros profissionais, inclusive alguns deles vinculados à formação da área da saúde, né? E a sala recurso era um instrumento para que a gente tivesse algum outro professor que tivesse mais tempo disponível para lidar com as limitações de aprendizagem daquele indivíduo e que a gente ali inseria novas técnicas e propostas metodológicas de trabalho educacional para esse indivíduo. Hoje, então, virou, inclusive, como uma proposta desafiante para que a escola comum tenha a educação inclusiva, ela precisa ter, inclusive, inserido dentro do seu ambiente escolar, a sala recurso, que o governo federal chama de sala multifuncional e que o dia a dia nós todos chamamos de sala recurso. Sala multifuncional é porque precisou ser equipada com vários equipamentos e instrumentos que atendam às diversas deficiências. Pois bem, o governo federal, através do Ministério da Educação, tentou, inclusive, como uma estratégia, chamar a sala recurso de atendimento educacional especializado, que por um decreto pegou um artigo da Constituição que fala que a pessoa com deficiência tem que ter atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, e o MEC, querendo tentar ser mais agressivo na proposta da inclusão escolar, interpretou num decreto que a EE é sala recurso, mas não foi o espírito do Constituinte. Isso não é o espírito constituinte.